Fazer ciência não é luxo de país rico, é uma necessidade. Aqui no Brasil tem muita gente capaz, mas poucos centros de pesquisa em alta complexidade. Mas aqui tem um no Paraná, chama-se Fiocruz Paraná. Eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu gosto de entrevistar gente inteligente, que trabalha seriamente e bem preparada. São eles que cuidam da nossa saúde, que é o maior patrimônio que a gente tem. Vem comigo, vem! Oi. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Como está? Tudo bem. Olha, Lisângela Alves, ela é vice-diretora aqui no Fiocruz Paraná, um dela que é ensino e comunicação. Você começa a vida como o quê? Como bióloga? No meu caso, sim. Temos biólogos, farmacêuticos, atualmente um curso novo que é biomedicina, então tem biomédico também. Mas basicamente são os três. Mas você faz biologia e depois faz mestrado? Tem que fazer mestrado e doutorado. Faz aqui mesmo? Pode Na fazer na Fiocruz? Universidade Federal do Paraná, né? A grande maioria do pessoal aqui faz. Ou na Fiocruz. Agora a gente aqui tem uma pós-graduação também desde 2010, foi aberto no final de 2009, a primeira turma em 2010, em mestrado e doutorado em biociências e biotecnologia. A gente engloba... O que tem embaixo, assim? Você é vice-diretora de ensino e comunicação. O que tem embaixo desse guarda-chuva teu? Qual que é o teu papel? Tem a pós-graduação. Pós-graduação, né? Tem a parte de iniciação científica, então são alunos de graduação que vêm fazer estágio aqui durante a graduação. Eles estão graduando e vêm fazer um estágio dentro da Fiocruz. Sim, que também é uma parte da nossa carreira, então quem quer seguir a carreira científica faz isso. Começa a graduação, no final do primeiro ano você já começa a ir atrás de estágio, para você descobrir, porque a área da biologia é muito grande, então aqui o foco é biologia celular e molecular, mas você tem outras áreas também. Está na bancada, não? Eu tenho alunos. Eu vou para a bancada muito pouco. Como a gente está numa fase do governo de contenção de gastos, você acaba não conseguindo ter alunos tantos quantos você queria, porque muitos deles não recebem bolsa e acabam saindo ou não se estabelecem. Mas dentro do ensino que eu estou coordenando agora é a pós-graduação, né? Tem um coordenador da pós-graduação, mas a parte geral sou eu que olho. Parte de iniciação científica, então são os alunos que estão em graduação ainda fazendo estágio. E também a parte de divulgação científica, com atividades de extensão. O que é isso? O que é divulgação científica? Divulgação científica é uma tentativa da gente, que está nesse nosso pequeno universo, tentar mostrar para a comunidade o que a gente faz. De uma maneira, de uma linguagem que a maioria da população entenda. É um microscópio, né? Colocar uma lupa nesse mundo de vocês, né? Isso, e mostrar de uma maneira mais simples o que a gente faz aqui e a importância do que a gente faz. Porque muitas vezes a comunidade subestima o que a gente faz por não saber o que a gente está fazendo. Acho que não entende, né? E está muito por trás. O remédio que você está tomando agora teve muitos anos de pesquisa básica atrás dele até você conseguir chegar descobrir que essa droga funciona para câncer ou funciona para... O remédio funciona para alguma coisa. Você se comunica com os outros Fiocruz, não? A gente tem. Entre a fundação? Tem diferentes formas de você ter essa comunicação, mas é bem intensa. Não existe faculdade, né? Assim, a Fiocruz tem essa capacidade de pós, né, de doutorado. A Fiocruz lá no Rio de Janeiro tem a Escola Politécnica, que é uma escola de formação de segundo grau. Olha. E tem aí a Escola Nacional de Saúde Pública, mas aí a partir daí são voltados mais cursos de especialização, mestrado e doutorado. Graduação mesmo a Fiocruz não tem. Aqui dentro muita gente tem mestrado e doutorado? A grande maioria está fazendo mestrado ou doutorado, então somos mais de 200 colaboradores, desses metade são alunos. Tem muito aluno de iniciação científica, que são os alunos de graduação, mas a grande maioria é mestrado e doutorado. E você tem o pessoal que a gente chama de pós-doc, que são profissionais que terminaram o doutorado, mas ainda não se estabeleceram como pesquisadores ou professores, então eles recebem uma bolsa também para complementar essa formação, então são chamados de pós-docs. Essa aqui é a Andréa Ávila, ela é vice-diretora de pesquisa e desenvolvimento aqui do Fiocruz Paraná. Para mim é um privilégio estar aqui, tá? Soube que você é carioca, já falei com outros cariocas, que na minha cabeça também sempre Fiocruz é carioca. Eu sou Andréa Rodrigues Ávila, tenho o cargo de pesquisadora em saúde pública pela Fiocruz
e assumi recentemente então a posição de vice-diretora em pesquisa e desenvolvimento aqui do Instituto Carlos Chagas. O que você estudou para você estar aqui hoje na Fiocruz? Bem, a minha formação é em biologia, então eu fiz ainda no Rio de Janeiro, né, na UFRJ, biologia. Sempre gostei na área de genética e biologia molecular, então eu acabei seguindo isso, né? E atualmente eu trabalho mais nesse tema de genética, mas usando parasitas, digamos, como modelo de estudo, né? Interesse por doenças infecciosas, que não deixa de ser uma tradição dentro da Fiocruz. Então, até falo assim que, na verdade, eu não procurei a parasitologia, né? A parasitologia me encontrou, né? Foi uma oportunidade de estágio ainda durante a graduação de iniciação científica. E aí eu descobri parasita, que é um modelo fantástico, e me apaixonei realmente pela parasitologia e acabei seguindo nessa área. Desde quando que você é Fiocruz? Olha, eu sou Fiocruz desde pequenininha. Ah, que linda! Eu brinco antes da faculdade, porque coincidentemente eu tenho um pai que é servidor da Fiocruz, ele não é pesquisador, então eu frequento, né, tem o castelo na Fiocruz, que é muito famoso, então eu lembro desde pequenininha eu visitando os porões do castelo, ainda tinha laboratório na época em que eu era pequena, Então, assim, eu cresci já na Fiocruz, no ambiente, e coincidentemente tive vocação para a área de pesquisa e ciência. Fiz o meu doutorado num programa de pós-graduação da Fiocruz. Você faz biologia na faculdade, depois você faz... Da graduação, eu segui para o mestrado e fui para o doutorado. O que é teu doutorado? Então, o meu doutorado foi também na área de parasitologia, biologia molecular, e eu comecei a estudar o Trypanosoma cruzi. Então, eu queria entender... Isso me complicou. Então, o Trypanosoma cruzi, ele é o causador da doença de Chagas, né, que é a doença do barbeiro, conhecida doença do barbeiro, porque o Trypanosoma cruzi, ele é transmitido pelo barbeiro. Então, né, como o barbeiro é o vetor? É o vetor. Então, na Fiocruz, até a própria história da Fiocruz se confunde com a doença de Chagas. Você tinha, né? O próprio Carlos Chagas, que hoje é o nome do nosso instituto, então que foi descobrir todo como que a doença ela é transmitida, quem era o vetor, como que acontece o ciclo, foi tudo assim. Então na época, o meu orientador tinha uma linha de pesquisa nisso, mas eu sempre fui com a ideia de estudar a biologia do Trypanosoma cruzi, do agente causador, e tentar descobrir o que ele tem de diferente para que a gente possa melhorar, por exemplo, o tratamento, até a profilaxia, né, da doença. O que se pesquisa aqui hoje, como pega Fiocruz Paraná? Hoje, na Fiocruz Paraná, a gente tem essa tradição que veio desse grupo, que veio do Rio de Janeiro, que basicamente tinha estudos em doenças infecciosas, mas nesse caso, parasitas e vírus. Então, na parte de parasitologia, tem as pesquisas com o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. E na parte de virologia, né, o vírus começou com o dengue, que foi uma das pesquisadoras também que veio para cá, e hoje eles já começam a trabalhar um pouco mais, né, que tem com chikungunya, zika vírus. O diagnóstico do zika, do dengue, ela está dentro dentro da pesquisa. Está dentro da pesquisa, porque é o que a gente falou, se você entende como que aquele patógeno, né, ou como aquele vírus infecta a célula, né, quais são as moléculas, o mecanismo que ele utiliza, você consegue, por exemplo, descobrir como evitar com que ele infecte as células, porque uma das características, né, do vírus é isso, ele precisa infectar uma célula, se multiplicar ali dentro para poder sobreviver dentro do parasita. Um passo atrás. Né? Então, a pesquisa faz o quê? Se você consegue entender como que isso funciona, você consegue talvez descobrir mecanismos que barrem, por exemplo, essa infecção, que barrem com que ele se multiplique, aí você pode criar, né, drogas nesse sentido. O diagnóstico já é diferenciado, ou seja, você tem que ver a proteína que está ali dentro, qual daquelas proteínas pode gerar uma resposta imune, que seja, né, bem eficiente. Então, você especializa, né, o diagnóstico para aquele determinado tipo de vírus. O que vocês estão fazendo aqui não se faz também no Rio? As unidades, elas fazem coisas distintas ou semelhantes? Sim, você tem em alguns casos, assim, você não chega a ter competição, você tem trabalho em sinergia. Normalmente existe uma rede. Fiocruz trabalha muito em redes também, mas você tem, digamos, pesquisas semelhantes. A ideia é se complementar e não se competir. Então, você pode usar abordagens experimentais que são muito parecidas num lugar e em outro, até o mesmo modelo. Tem pessoas no Rio que estudam dengue, tem pessoas no Rio que estudam zika, mas, de repente, um estuda como que o zika infecta o vetor, no outro estuda como infecta as células de
neurônios, outros. Então, cada um estuda um pedacinho, digamos, de toda essa problemática para que se complemente. Né? Fiocruz ela é ligada diretamente ao Ministério? Ministério da Saúde. Nós somos uma entidade pública ligada ao Ministério da Saúde. Então, hoje, uma parte do nosso orçamento vem do governo federal e do Ministério da Saúde. Liz, o que são as plataformas tecnológicas aqui? Ou o que são essas salas aqui? Isso aqui o que é? Esse é um laboratório. Nós temos 7 laboratórios ao todo, né? Esse é um deles. E aqui, desse lado, a gente tem as plataformas tecnológicas, que são grandes centros, onde você concentra um equipamento, normalmente, que é bastante usado, não só aqui dentro do Instituto, nem dentro só da Fiocruz, Universidade Federal do Paraná, PUC, utilizado Positivo, pelos outros também, outras entidades. Podem utilizar esses equipamentos que a gente tem aqui, por isso são chamados de plataformas. O que faz aqui, esse do Paraná? Eu sempre imaginava que foi feito no Paraná para cuidar, deixa eu ver como é que é a minha cabeça, cuidar das coisas endêmicas, ou das epidemias, ou dos vírus, dos parasitas aqui no Sul, mas não é bem assim, né? A Fiocruz está espalhada pelo Brasil, mas pode ser que tenha gente aqui cuidando agora, pesquisando alguma coisa que acontece na Amazônia. A ideia original das unidades regionais era que elas cuidassem basicamente das doenças endêmicas da região. Então não estava errado. Mas a característica que a gente tem aqui no ICC, que as outras unidades da Fiocruz não têm, é o estudo em células-tronco, que foi pioneiro aqui. E agora a pesquisa com Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, que é extremamente endêmico aqui no sul do país. E em mulheres grávidas, ele causa sérios danos ao feto, várias malformações. E nos adultos, ele causa uma doença que começa como se fosse uma gripe, uma fase aguda, e depois ele forma cistos dentro do nosso corpo, ele se esconde e lá ele fica o resto da vida. Então, se você tem algum caso onde você fica doente, por exemplo, alguém desenvolve câncer, o parasita volta, de uma forma mais grave, que pode afetar tanto o sistema nervoso quanto os olhos. Então, tem muita cegueira causada por toxoplasma. Então, e ele é muito prevalente aqui no sul. Olha aí, ó. Então, agora está sendo voltado estudos. Então, existem estudos voltados aqui para as doenças aqui do sul, mas você ainda tem esse resquício que era a ideia original da Fiocruz, que era em trabalhar em doença infecciosa, porque na época, 100 anos atrás, era isso que você mais tinha no Brasil. Agora que você está tendo essas doenças modernas, doenças crônicas, câncer, doenças neurológicas, que daí a Fiocruz está abrindo o leque de pesquisa para essas áreas também. Como é que é a estrutura do Fiocruz Paraná? Então, hoje na estrutura do Fiocruz Paraná temos o que a gente chama de laboratórios de pesquisa, em que você tem vários projetos, vários pesquisadores coordenando projetos de pesquisa e desenvolvimento, tá? Que você normalmente tem associado a isso nessa área. Tá? Então, esses laboratórios de pesquisa, que hoje nós temos pesquisa com vírus, com parasitas, tá? Temos pesquisas também na área de câncer, alguns grupos trabalhando, certo? E pesquisas até mesmo, como a gente fala na parte de desenvolvimento, voltados ou para geração de produtos, seja na área de diagnóstico ou também até mesmo hoje tem uma grande área que é bioinformática. Então a gente tem bioinformatas aqui que eles desenvolvem ferramentas que vão auxiliar nas análises, né, de problemáticas voltadas para a pesquisa biológica. Então a gente tem esses laboratórios. Uma outra coisa que a gente tem aqui que é muito interessante, que é o sistema de plataformas tecnológicas. Então seriam o quê? Seriam laboratórios em que você tem uma tecnologia, a Fiocruz financia isso, possibilita um pesquisador ou um especialista naquela área, tu mantém aquele equipamento funcionando e aí pessoas da própria Fiocruz e da própria ou de outras, por exemplo, universidades, são muito parceiras nossas, de outras instituições, podem vir e utilizar essas plataformas. Então, o que acontece? Em vez de você ter um equipamento de ponta que é extremamente caro, a manutenção, os reagentes distribuídos e diluídos, você concentra com que aquele serviço seja eficiente e você melhora a qualidade de pesquisas e talvez proporciona a utilização de tecnologias que talvez você não teria, né, por uma questão de verba mesmo. Liz, uma coisa que eu estou observando aqui é que tem muito mais mulheres que homens. Ah, bom.
Mas é um fato, isso né? isso é o que acontece na carreira na parte de biológicas. Na área biológicas, normalmente você tem uma predominância um pouco maior de mulheres do que de homens. Uhum. E aqui no Instituto isso também é um reflexo do que a gente vê já no curso de graduação. Se fosse para dar um conselho, qual que será que seria a sacada para você trazer mais jovens para a área da ciência, do desenvolvimento, da pesquisa, hein? Será? Pensando na outra geração, não em você que já está aqui. Né? Sim, sim. Pensando com a cabeça de uma menina de 17 anos, 16 anos. Será que tem alguma coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Tem bastante. Tem um campo imenso, não só aqui no Instituto, né? Nos outros institutos de pesquisa também. Aqui a gente tem 7 laboratórios que podem abrigar e a gente está sempre fomentando isso através dessas ações, tanto as de extensão, que você pega as pessoas, os alunos... Quando você fala extensão, o que é extensão? Que momento da vida escolar de uma pessoa? Pode ser desde o ensino fundamental, mas o enfoque que a gente está dando aqui é o ensino médio. Tá. Então, tem uma atividade coordenada pela doutora Patrícia Chigunov, que se chama Cientista Mirim. Então, os pesquisadores bolaram experimentos simples para serem feitos na sala, com o que tinha na escola, porque é uma escola pobre, que é uma escola que tem aqui próximo ao SIC, então não é uma região... Não vai ter nada. E, a partir dali, foram feitas palestras e essas aulas práticas para tentar instigar, então, as crianças... Vou induzir para fazer o 3º grau, se for, já fazer biologia. E já ir para esse lado. Sim, legal. Então esse é um jeito de fomentar. Não imaginava que vocês conseguiam baixar para esse ensino médio. Na Fiocruz tem um programa chamado Provoque, que é para vocação de alunos de ensino médio. Então existem bolsas, inclusive, que você pode dar para esses alunos que se interessem em finalizar o ensino médio e também fazer um estágio no Instituto antes mesmo de fazer a graduação. Você é cientista ou você é pesquisadora? As duas coisas, as duas, né? As duas coisas. O cargo oficialmente é chamado pesquisador, ou seja, eu faço pesquisa, mas na verdade eu sou cientista, né? Eu utilizo de métodos científicos para responder alguma coisa. Então eu tenho uma pergunta, no meu caso eu trabalho com um parasita, eu tento entender a biologia molecular desse parasita, ou seja, como que os genes eles são regulados, digamos assim, para gerar... Porque o parasita ele assume diferentes formas durante o ciclo dele para propiciar com que ele infecte realmente sobreviva nesse ciclo. Porque o que acontece? Você tem a forma do parasita que não é infectiva e a forma infectiva. O que gera, né, a forma não infectiva? Dentro do barbeiro, ela vira uma forma infectiva, que é aquela que vai infectar o homem no momento que o barbeiro pica. Então, se eu consigo, de repente, entender o que leva esse processo, né, de tornar ele infectivo, eu posso tentar criar inibidores ou coisas que impeçam com que o parasita vire infectivo. Um exemplo. Há doença de Chagas no Brasil? Existe, muito. É endêmica. Mas mais para cima? Minas, por exemplo, tem bastante, o Nordeste, mas é uma doença endêmica. Tá? E pela Organização Mundial de Saúde ainda é considerada uma doença negligenciada. Então, quando você fala endêmica, porque passa... Porque faz parte da sua... elas estão sempre ali, né? Uma coisa que de repente teve um surto e aí acabou. Não, elas fazem parte da realidade nossa. Qual que é a consequência de quem tem doença de Chagas, sintomas? Os sintomas, então, a doença de Chagas ela tem basicamente 2 fases, uma fase aguda, que vai de febre, como se fosse uma gripe, tá? Só que ele tem uma capacidade de se esconder ali dentro do corpo e fica um tempo ali, quietinho. E, de repente, na fase crônica, né, o que acaba acontecendo? Lesões na parte intestinal, tá? E no coração. Então, é muito conhecida doença de Chagas pelo coração grande. Porque se causa uma infecção e uma reação, tanto que ele começa o coração a aumentar de tamanho, na verdade. Então, você começa a ter insuficiência cardíaca, porque o coração passa a não funcionar bem. Então, mas muitas das vezes você teve a doença de Chagas, você não sabe que você teve uma febre, passou anos, você não tratou. Escondidinha lá? Exatamente, escondidinha, e de repente a pessoa aparece com um coração enorme, né? E aí que vai ver, poxa, vai atrás, você vê os anticorpos, opa, teve doença de Chagas e você não sabia que você teve. Porque justamente a fase aguda, ela se confunde muitas vezes com uma gripe, uma febre, algo que você Mas se eu for mordido pelo barbeiro, tem a injeção para isso? Tem alguma coisa? Hoje em dia você não tem como prevenir.
Não, esse Diagnóstico é o grande tem? de... Diagnóstico tem. Pelo sangue, você sabe que eu fui Sabe. mordido? Sabe? E eu queria que você falasse um pouco o célula-tronco. O que o Fiocruz faz nisso? A célula-tronco é um outro tipo de pesquisa, tá? O que acontece hoje com a questão da célula-tronco? Na verdade, todos os nossos tecidos possuem células que têm capacidade de diferenciação. A gente conhece muito célula-tronco porque vem da história do embrião, né? Você imagina, eram 2 células na hora que formou o embrião que se diferenciaram em várias células que depois criaram tecidos e se especializaram em órgãos. Ou seja, é o que eles chamam, né? É uma célula que tem capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular. Né? Mas aqui você tem as células que de repente vêm do seu tecido que tem essa capacidade de diferenciação um pouco menor do que as células embrionárias. Por exemplo, hoje transplante, como funciona o transplante? Você tem um órgão, certo? Então esse órgão você transfere para outra pessoa, você tem a questão da rejeição. Agora imagine se você conseguisse pegar uma célula sua, você pode fazer uma maneira de criar um órgão em laboratório e transplanta Para mim mesmo. para você mesmo, não vai ter problema de rejeição. Ou até mesmo o que é a terapia celular, na verdade. Muitas das vezes, você não precisa o órgão inteiro. Você lesou uma parte do órgão, por exemplo, o coração, você teve um infarto, você lesionou. Coração, esse é o exemplo do coração pra gente. Aqui o pessoal trabalha muito com células-troncos, né, de cardiomiócitos, que a gente chama, que seriam essas células do coração. Então, o que acontece? Você teve um infarto, lesionou. Essas células-tronco, ela tem uma capacidade de regeneração, de reconstituir o tecido muito grande. Injeta aquelas células-tronco, né, digamos assim, que chegue onde foi lesionado, e elas vão começar a regenerar esse tecido, digamos, né? Na verdade, vai criar, estimular novas células, elas vão, né? Então, você acaba, digamos, célula-tronco no coração é uma pesquisa ou é uma realidade hoje? Olha, lá hoje no hospital, eu acho que toda parte de célula-tronco, tá? Está muito em fase de pesquisa, certo? Mas você pode ir para a pesquisa clínica e começar a utilizar isso, tá? Já existem trabalhos sendo publicados em que eles já fazem a questão clínica de usar para a terapia celular. Então, hoje você já é utilizado, mas tudo em fase de pesquisa, na maior parte até onde eu sei, tá? Mas aqui no Paraná, o que eles tentam fazer? Eles têm as células-tronco e tentam entender o que leva as células-tronco a se tornarem um cardiomiócito. Então, o que eles podem fazer, por exemplo? Eles podem pré-diferenciar, ou seja, estimular com que aquela célula do paciente comece a se tornar um cardiomiócito, tá? E a partir disso ele já vai estar direcionado para você implantar no coração e tentar regenerar uma... Então, o que acontece hoje que a pesquisa está muito... não é fácil, é muito complexo você tentar entender o que leva à diferenciação de um tecido. Você tem várias coisas que acabam controlando, tá? E o que você não quer também é que aquelas células se diferenciem para sempre, senão você gera um câncer. Então, tem esses dois lados. O que é esse NB3 aqui? Aqui que é o bicho, né? Aqui ninguém entra. Isso, esse é um laboratório de nível de biossegurança 3, então para trabalhar com patógenos que sejam dispersos pelo ar. Então aqui é uma câmara de contenção, uma pessoa entra de cada vez, essa pessoa está sendo filmada o tempo inteiro. Caso ela passe mal lá dentro, alguma coisa, tem que ter alguém cuidando. Mas é para manusear o quê? Uma coisa que seja muito perigoso? Isso, hantavírus aqui no caso é manuseado. O que é o hantavírus? Hantavírus é um vírus que é bem prevalente em roedores e se o roedor morde você tem algum contato, você pode se contaminar com esse hantavírus que pode desencadear uma doença. Essa que doença é essa? Tem nome essa doença? Não. Hantavirose. Hantavirose. Uhum. E a gente pode aqui ser do no roedor Instituto... como rato? Não. Silvestres, são de animais silvestres. E aqui no ICC foi o primeiro instituto que desenvolveu um kit para a detecção dessa doença, que é distribuído via SUS para todas as unidades no Brasil. Vocês usam esse laboratório nível 3? É utilizado para isolamento desse vírus, sim. Pesquisa científica, dá para ter mais no Brasil? Pesquisa científica? Mais eu acho que a questão aqui no Brasil não é não qualidade. Nós temos, por incrível que pareça, a gente quando vai para fora é muito bom ir para fora, né? Porque a gente só escuta coisas boas dos cientistas brasileiros. Cientista brasileiro, a primeira coisa que se associa é a criatividade. É impressionante e assim, o se vira nos 30, você faz de tudo um pouco. Aqui é verdade. Aqui é verdade. É impressionante, você vai para fora, a primeira coisa que eles falam, né, é sobre a capacidade de criatividade, de reinventar do cientista brasileiro e conhecimento também. A gente tem uma competência muito grande. O que eu acho que acontece é que hoje o sistema, né, que eu falo de execução mesmo, de distribuição e execução do recurso é o que dificulta a nossa vida.
sabe? Você pode falar com qualquer cientista brasileiro que eles vão dizer a mesma coisa. Você compra um reagente enquanto lá fora, em um dia você tem aquilo na sua mão, aqui leva às vezes 6 meses. Meu Deus porque a do céu. burocracia para a compra de um reagente ainda é muito alta. Né? Então, a gente Muito mais para recurso material, né? De a gente logística tem, do que do em próprio. termos de pessoal, qualidade, a gente consegue, na verdade, formar bastante pessoas, né? A gente tem vários programas de pós-graduação que conseguem formar. Existe muito dos nossos alunos vão para fora e conseguem fazer carreira do lado de fora. Você tem pesquisadores hoje que conseguem fazer carreira lá de fora, então não é uma falta, talvez, de capacidade. Não do ser humano. Do ser humano, até da proatividade do pesquisador no Brasil. Eu acho que é uma questão mesmo de gestão. Mas precisa de dinheiro, porque hoje ainda é muito caro para a gente fazer ciência aqui no Brasil. Caro mesmo, no sentido de você... algumas questões a gente já consegue equipamento sem isenção de taxas, mas ainda é muito caro. A gente fica impressionado quando a gente tem a vivência fora. Eu falo, às vezes era um tubinho de anticorpo e eu pagava, sei lá, era uma coisa, $80, algo aqui, né? E você multiplica pelo dólar hoje. Às vezes aqui você paga R$2.000 por um tubinho desse. Tá? E até a forma de execução desse recurso também, que a gente paga muito mais. Seria muito mais inteligente você talvez usar, ao invés de pagar 3 vezes mais pelo aquele produto, pagar menos, porque o dinheiro que você destina ia render mais. Você tá com a cabeça boa, hein, André? Oi? Sabe tudo um pouco. Eu tento, né? André, a gente tem que se virar nos 30, como a gente fala sempre. Muito né? obrigado. Tá Olha, bom? eu falei com o André Ávila, carioca, mas isso aqui não é um programa do MAC, é como se fosse uma aula, né? A gente acaba entendendo o tamanho do papel que eles fazem, né? Pela nossa saúde dos brasileiros, descobrindo, trabalhando. A gente às vezes não consegue entender o papel deles, mas pode ter certeza que o papel é fundamental. Lisângela, qual que é a ideia? Tem alguma coisa assim na cabeça para 2018, assim? Você vai lançar alguma coisa? Vai se comunicar com a sociedade, né? A gente acabou de submeter um edital junto ao CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Governo Federal, que é para fomentar uma feira de ciências. Olha. E semana retrasada a gente foi na prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, e desde 2011 não são feitas feiras municipais aqui. Então a ideia é que a gente consiga, se conseguir, ser feito aqui. Se a gente conseguir essa verba, então fazer uma feira de ciências para o ano que vem. E continuar a pesquisa aí. Pesquisando, desenvolvendo, pensando, academia. Sim. Tá bom. Queria agradecer. Foi muito legal te entrevistar. Obrigada a você, Marcelo. Ó, essa é a Lisângela, ou Liz Alves, que é a nossa vice-diretora aqui no Fiocruz, quando o assunto é ensino e comunicação. Vamos nessa? Valeu! A ciência pode parecer um assunto difícil, até distante, porém é ela que está cuidando da nossa saúde e do planeta. Hoje, o MAC conheceu o Fiocruz Paraná e as pesquisas de nível internacional que são feitas aqui, nesse prédio, na cidade industrial de Curitiba, com pesquisadores brasileiros e dinheiro público. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Tchau, até o próximo MAC.